Fala pessoal, tudo bom? Olha o que a gente tem aqui hoje, uma placa Huananzi X99F8. Eu já tinha essa placa aqui, eu não tô com o BIOS original dela, eu tô com aquele BIOS do iEngineer, porque originalmente eu usava ela para virtualização, então ele fazia mais sentido. Aqui de processador nós temos o 2667V4 e nesse vídeo a gente vai tentar entender por que não faz sentido comprar o V3 em situação alguma. Isso dizendo que quando você vai comparar um processador com o outro para ver qual que é melhor, entre aspas, o mais natural seria que você comparasse processadores do mesmo modelo, ou pelo menos com o mesmo TDP. Particularmente no caso do 2666V7, ele existe desde a primeira versão do Xeon, né? Então ele tem V1, V2, V3, V4. Aqui no caso eu só tô com o V4, mas tem bastante testes do V3 aí na internet, tá? Dá para vocês compararem muito fácil. Do ponto de vista de memória, a gente tem aqueles mesmos pentes baratinhos que eu usei no Interposer, tá? São 4 pentes de 8 GB, no Interposer eu tinha usado só 2. E vamos ver como esse cara se comporta estoque, tá? Carreguei o padrão do BIOS, vou salvar e vamos ver como é que esse cara se sai sem alterar absolutamente nada. Você liga na tomada e sai usando. É interessante notar que por ser V4 eu já começo com uma vantagem que é a possibilidade no 2667 de rodar a memória 2400. Isso já me dá aí uma banda a mais. Nos V3 isso não é possível. Fora disso, a gente tem o cache um pouco maior e tem também aquele assunto do boost, né? Ah, não, mas eu tenho o Unlock Turbo Boost, porque o Unlock Turbo Boost vai mudar minha vida, porque eu não vivo sem Unlock. Eu não vou negar que o Unlock ele tem os seus usos, tá? Existem situações que ele tem alguma função, mas no caso de processadores de TDP alto, como esse 2667 ou qualquer um outro, né, com um TDP parecido, o Unlock no V3 basicamente não traz quase vantagem nenhuma. Não existe Unlock para o V4, né? A gente sabe. É interessante que o CPU ele listou errado o CPU. Isso aqui ele listou o nome errado aqui está correto. Mas é o 2667V4, a gente viu na BIOS. Mas retornando, quando você tem um processador de TDP alto do V4, não existe muita necessidade, se é que existe, de unlock, tá? Deixa ele carregar o hardware info aqui, a gente vai soltar um CPU-Z e vamos acompanhar o clock aqui. A ventoinha que eu estou usando é uma ventoinha de servidor, então pode ser que ela esteja meio barulhenta, tá? Ela deve estar bem barulhenta, na verdade. Ah, que curioso! Não é que meu clock não desceu absolutamente nada? E eu estou muito longe do limite do TDP. Deixa eu tentar uma coisa mais pesada aqui. Pera aí. Poxa. Vou pegar um Cinebench aqui que a gente sabe que tem um consumo maior. Vou tentar entender aí por que... nem vou falar de temperatura de Xeon, tá? Porque o die é gigantesco, então não tem muito como ficar quente. Vamos fazer um multicore aqui. Me perdoem a ventoinha de novo, porque era a ventoinha que eu estava à mão e ela é de servidor, então ela é pequena e a rotação é alta, então vai fazer barulho. Vamos ver isso aqui de novo. Soltar o Cinebench, que é pesadérrimo. Poxa, mas por que o meu clock não desce?
Sabe por que ele não desce? Exatamente pelo mesmo motivo. Eu tenho um TDP muito alto aqui. Eu tô dentro da temperatura permitida, por bastante, inclusive, né? A temperatura está bem baixo. Ele não vai descer. Ele não vai descer. Quisera eu que esse processador até oferecesse um clock mais alto, tá? Bom, posto isso, tá? Se no Cinebench ele não desceu, ele não vai descer em jogo nenhum, tá? Posto isso, o que a gente vai fazer? Vamos fechar o Cinebench, não precisa terminar. E vamos checar a latência de memória, né? Sem mexer em nada. Isso aqui eu só liguei na tomada, não fiz absolutamente mais nada. Vamos ver o que sai aqui pra gente. Quad channel sempre que possível no Xeon, tá? Principalmente para jogos. Se você trabalhar com dual channel nele, você vai ficar muito para trás. Vamos entender isso aqui. Ó, 17, 17, 17, command rate 3. Só não dá para ficar pior que isso porque não tem Gear Mode nessa geração. Porque se tivesse, seria pior. Ventoinha gosta de participar, ela vai participar de novo, infelizmente. Com o tempo eu vou melhorar essas coisas. Microfone, placa de captura, câmeras, essas coisas. Devagarzinho a gente vai melhorando nisso aí. Vamos ver, uma leitura e gravação. A gravação até que está razoável, leitura e cópia não está muito bom. E vamos ver essa latência que a memória 2.400 no padrão. 78, vamos dizer, vai. Eu acho que você, mesmo mexendo no V3, você já não chega nessa latência. De verdade, tá? A gente ainda não mexeu, é claro que vai ter aquele carinho nesse vídeo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou rodar Shadow of Tomb Raider e... eu ia rodar o Warzone também, mas vai ficar meio longo. Não, eu vou rodar o Warzone também, vai. Do jeito que tá. Aí eu vou carregar um perfil meu que eu já testei para essa memória baratinha aqui. E a gente vai rodar esses testes de novo. 78 de latência. Legal? Que eu já acho que se não tiver melhor do que todos os Xeons V3, tá muito perto disso. Com certeza... Se não estiver usando memória mais cara, isso aqui está melhor. Não tem como chegar nessa latência no V3. Vamos lá, vamos para o Shadow of Tomb Raider. Já tirei o áudio para não tomar gongada do YouTube. Benchmarkzinho padrão. Aquele nosso padrãozinho... Tudo no mínimo, tudo rasgadaço no mínimo. Pure Hair não tem off? Não, não tem, o mínimo é low. Então vamos rodar. Quando está rodando o benchmark, para que eu acho que esse vídeo é útil? Eu não acho que ele seja útil para quem vai comprar um processador agora. Tá? Tanto o i5ES como o i7ES, eles são melhores do que isso aqui. Tá? Isso não tem muita conversa. Tirando, né, no caso do Interposer, um BIOS muito complicado e inconsistência na qualidade dos processadores. Eu peguei um 11980HK que eu já abri reclamação no AliExpress. Ele é horrível, ele não roda nem em estoque, muito menos tentando subir o clock dele. Ele é muito, muito ruim. Então, ademais desses problemas, mesmo que você pegue um i5 ES rodando a 4.2 GB, a 4.4 GB, ele vai ser mais forte que esse cara. Mas qual que é a intenção desse vídeo? É para aquela pessoa que já tem a plataforma, ela já tem o X99, ela já tem duas memórias e pode colocar mais duas, só que ele tem um 2640 V3, um 2620, um processador bem fraquinho e está pensando em fazer um upgrade. Não compre nenhum processador V3, não compre 2666, não compre 2667 V3.
para isso que serve esse vídeo. É para mostrar que não faz sentido comprar nada na plataforma Xeon V3 do jeito que os preços estão agora, tá? Se os preços mudarem, o V4 ficar muito mais caro, aí tudo bem, a gente pode, né, chegar a uma outra conclusão. Mas a diferença do V3 para o V4 agora, do 2667, acho que está $4. É muito baixa a diferença, é muito baixa. Tá chegando ao fim do teste aqui. Vamos ver o que vai dar. Pô, eu tô achando que tá captando muito ruído esse microfone, viu? Sinceramente. Eu tô com remoção aqui de ruído, mas não parece estar sendo muito efetiva, não. Troquei a configuração aqui, vamos ver se ele melhora. Esse negócio de remoção de ruído é meio complicado. Frame rate mais ou menos, né? Não dá para se esperar muito, mas lembrando que é uma plataforma completamente voltada para o custo-benefício. Então é para quem usa o PC para todo tipo de coisa e não tem aquela baita grana sobrando. Realmente o cancelamento de ruído não está muito bom. Vamos lá, e o que deu? R$109 de mínima, 151 de máxima. Ok, legal. Vamos sair. Abrir aqui o Warzone. Espero que não demore muito para conseguir uma partida. Aquela enrolação para iniciar. Começa a demorar, já quero olhar o Task Manager. É um nóia da TI mesmo, viu? Lembrando que nessa plataforma aqui não dá para você subir o clock da memória, só dá para mexer nos timings. Então a gente vai ter ganhos, mas não vai ter tantos ganhos assim. Infelizmente a plataforma de servidor da Intel ela é toda travada. Rola um tempão. Beleza. Vamos de solo para não prejudicar ninguém. Espero que pegue um round rápido aí. Placa de vídeo, nós estamos com a 3080, 10 GB. Eu adquiri recentemente uma 4090, mas ela tá no 12ª geração, né, naquele meu computador que é o principal. E eu vou lançar alguns conteúdos com ela. Eu só não sei com certeza se eu vou ficar tirando e colocando, porque além dela ser gigante e pesada, ela é meio carinha assim para ficar colocando em tudo que é máquina, né? Eu não sei. E as plataformas que a gente está testando para Full HD não faz muito sentido a 4090. A 4090 seria no mínimo para QHD, ou mais indicada aí para 4K, que não é exatamente a realidade das pessoas aqui, pelo menos no Brasil. É pouquíssimo uso de monitor 4K. Maior parte do pessoal usa monitor Full HD e tem alguns com QHD, tá? Alguma coisinha de QHD. Bom, pegamos um round aqui. Deixa eu dar uma olhada na configuração, só para ver se eu não estou fazendo besteira. Tá em quality, tudo no mínimo, acho que tá ok. Vamos lá. Vai estar sobrando GPU pra caramba, no caso desse CPU,
A Warzone enrola tanto, meu. Enrola tanto, tanto, tanto. E a ventoinha tá firme aí, perturbando. Tomara que não atrapalhe muito, viu? Sinceramente. Mesmo o estoque é justo esse FPS aí, hein? Não dá pra falar que tá ruim, não. Tá acima de 100, acho que o tempo inteiro. Mesmo aqui no mapão aberto. Mesmo tacando a granada de fogo aí, me parece ok. Vamos ver como ele se comporta lá no avião. E depois do avião eu já vou cortar. Eu não quero que fique muito longo. Então a hora que liberar o salto lá eu já corto. Essa parte do avião vai ter um FPS um pouco mais alto, é normal. E aí a gente já corta e vamos pro BIOS. Que lá no BIOS que tá a diversão, né? É lá no BIOS que a performance vem e você não gasta mais nada para ter essa performance extra. Legal. Aqui segurou um pouco acima de 150. Bacana. Saiu do avião. Vamos pro BIOS. Que se não tiver aquela otimização, aquele carinho extra aí, não é o meu canal. Já tô com o perfil prontinho, tá? Eu demorei talvez umas 2-3 horas para criar esse perfil. Para essas memórias, mas deve encaixar para todas as memórias baratinhas. Digo, memória comum, tá? Não de servidor. Memória de servidor costuma performar um pouco pior. Repetindo, eu tô com o BIOS trocado. Então eu vou carregar minha configuração, que eu não alterei nada. A única coisa que eu alterei, na verdade, foi a customização da memória, tá? Subimos um pouco a tensão, command rate caiu de 3 para 1, o tempo de refresh a gente subiu, a latência principal 14, depois 15, TRAS de 23, TWR 16, TRFC de 400, o RRD tá um RRD bom, de 4, TRTP também tá razoável, TWR também tá bom, TFAL também tá bom, e o TRC e o TCWL foi basicamente o máximo que eu consegui. Talvez dê para tirar mais alguma coisinha aqui, mas teria muito trabalho. Tá aí na tela, para quem tem Xeon, 4 pentes de memória comuns, é só copiar e ser feliz. Vamos salvar e cair lá para o Windows. E agora que o Xeon V4 vai esticar as pernas, agora que ele vai abrir, mesmo com essa memória barata, ele vai abrir muito do Xeon V3 por causa da questão da frequência e até um pouco pela quantidade extra de cache. Placa-mãe apitou, quer dizer que vai mostrar o logo já já. Ela demora um pouco para botar essa placa, ela não é super rápida. Na verdade, talvez ele mostre o Windows direto aqui, viu? Porque do jeito que foi, vai mostrar o Windows direto. Não vejo muito por que fazer benchmark de CPU, né? Porque o CPU não vai alterar basicamente nada por questão da RAM, mas no AIDA a gente já vai ver ganho. Mais correto é esperar um pouquinho aqui, seria esperar um pouquinho aqui para o Windows dar aquela estabilizada, esse painel de controle ficar abrindo de novo, para a gente ter um número mais consistente aqui, mas para o vídeo ser um pouco mais curto, a gente já vai direto para o que interessa. Olha lá, 14, 15, 15, 23, command rate 1. Vamos ver o que a gente vai ter de leitura, gravação e cópia. 47 para 62. Olha o ganho que a gente teve de leitura, principalmente. A cópia também vai aumentar sem alterar nada na frequência. Foi só timing de memória. Por isso que eu costumo recorrer muito nesse tema. Eu recorro muito sobre memória, porque
mesmo quando você tem o XMP, ele costuma variar os tempos de memória de ruim para péssimo. Eu nunca peguei um XMP que tivesse um timing de memória bom. Nenhuma vez na minha vida. Pode comprar G-Skill, BDI, da mais cara que tem, que vai ser só ruim o timing. Você tem que customizar, senão você está desperdiçando performance aí. E olha que interessante, os íons que costumam ter latência perto de 100, né, principalmente o V3, cara, com uma memória baratinha no V4 eu estou em 66, que é super decente para essa plataforma. Então eu reitero, não tem motivo algum, muito mais que a diferença de $4 de um para o outro, para se comprar o V3. Não faz sentido nenhum. Esquece o misticismo do Turbo Unlock. Isso, na prática, com esse 2667 V4 não altera absolutamente nada, e a gente tem uma condição de latência melhor. E para quem já acompanha aqui o canal, sabe que latência mais baixa, até um certo ponto, não adiantaria eu ter 40 de latência nessa plataforma, porque o CPU não vai acompanhar, mas latência mais baixa vai me dar mais frame rate. Isso é meio que uma regra. Se eu sair de 100 e fui para 70, 65, eu vou ter um frame rate melhor. Isso é óbvio. Vou ter tanto ganho como no Interposer ou mesmo no Ryzen? Possivelmente não, porque eu não consigo subir a frequência, mas ainda vão ser ganhos substanciais e sem investimento de dinheiro nenhum. Você vai estar utilizando melhor a tua placa de vídeo, vai estar utilizando melhor o teu processador, porque a tua memória está afinadinha. Vamos ver o que o Tomb Raider fala aí pra gente. A gente tinha pego 109 de mínima e 150, né? Talvez a média não suba tanto, mas a mínima deve subir um tantinho. Vamos tentar entender isso aqui. Vamos tentar entender isso aqui, vamos ver o que a gente vai ter de ganho no V4. E repito, se eu não tiver muito equivocado, o V4, só de ligar na tomada sem fazer nada, ele já vai ir melhor em jogos do que o V3, com Unlock, com Undervolt, com qualquer truque que você tiver aí na manga. Então, repito, se você tem um 2620 V3, 2630 e 40 e está pensando em fazer o upgrade, não compre outro V3. Compre um 2667 V4, $40 é o melhor investimento que você pode fazer nessa plataforma. Agora vamos ver ele tunadinho, né? Deu uns stutterzinhos, mas vamos ver como é que ele se sai. E eu vou te falar, viu? Se não fosse o advento do Interposer, esse V4 ainda seria uma plataforma de respeito, assim, por um preço baixo, para quem quer trabalhar, jogar um pouquinho. Tá? Agora, com o Interposer, tirando os problemas de qualidade, né, que tem um pouco de inconsistência, e do BIOS, que você praticamente é obrigado a assistir meu guia, sem meu guia é muito complicado de tirar uma boa performance dele. Se não fosse esse cara, eu ainda continuaria indicando o Xeon V4. Na verdade, começaria a indicar, porque meu canal deve ter umas 3 semanas, então eu não indicava nada até agora há pouco. Vamos lá pegar a parte da cidade, que é a parte mais pesada. Ventoinha participando o tempo inteiro. Vamos ver. Vamos ver. Tá segurando mais alto, sim. Isso é certeza, não tem muita dúvida. Ventoinha o tempo inteiro participando. Pior que eu acho que ela tá até que altinha, viu? Ela não ficou baixa, não. Eu afastei o microfone aqui, mas ventoinha de servidor é barulhenta, né? É bem barulhenta. Eu vou assistir o vídeo antes de fazer o upload. Se tiver muito ruim, eu vou tentar no DaVinci ou alguma coisa assim, remover a ventoinha. Vamos ver se eu consigo. Eu não tenho muita prática com esses programas de edição também. Vamos lá. Quase lá. Essa parte me parece bem alta. Bem alta, né? Comparando com
o original. E 1, 2, 3, surpresa. Quanto que será que deu? Ah lá, 163 e 120 de mínima. Tivemos 10% aqui e um pouco menos de 10% nesse outro teste aqui. No outro teste não, né? Na média. Sai aqui e pro Warzone. Porque eu gosto do Warzone particularmente porque ele tem duas funções. Ele estressa bastante a memória e ele também já, entre aspas, testa se o overclock da memória está confiável, porque se não tiver, o Warzone sempre crasha. É absolutamente toda vez. Vamos lá para ele então. Bora lá. Eu dei uma picotadinha no vídeo porque o Warzone demora muito para carregar. Então vamos ver o que a gente tem no Warzone, porque ele costuma demandar bastante da RAM. Deixa eu aproveitar para pedir para vocês meterem o dedo no like, se inscreverem no canal, para que o canal cresça e eu tenha condição de fazer mais vídeos de conteúdos diversos. Vamos lá, entrar na fila de espera de novo. Se eu não me engano, aqui na primeira rodada, com a memória sem configurar os timings, a gente teve 100 mais ou menos no mapa e 150 no avião, 150 e pouquinho. Vamos ver o que a gente consegue agora. Gráfico Full HD, tudo no mínimo. Ele está acabando de carregar aqui. Repito que, infelizmente, o Xeon não deixa subir o clock das memórias. Se ele deixasse, ia ser muito legal. Mas tem um ganhozinho, sim. Tem um ganho legal. Com nenhum investimento e pouco trabalho. Ventoinha já está entrando doidona de novo. Me parece que está mais alta, hein? A gente estava em 100, né? Tudo bem que é outro pedaço do mapa, eu sei que tem essa randomização aqui, mas com certeza está mais alto. O Warzone está me dando mais de 20% aqui, tranquilamente. Pode pegar um pedaço aqui que piorou um pouco. Ah, é que tem player, né? É por isso. Mas eu diria que uns 15, talvez não mais que 20%, mas uns 15 e 20 com certeza. O player aqui para deixar meu FPS pior. É a prova de bala? Essa aqui é a prova de bala. É o modelo novo. Vamos ver no avião, porque o avião é mais constante, né? A gente deve ter menos alteração lá. Tá mais alto. Eu acho que é por aí, hein? Como não dá para subir o clock, talvez uns 15 a 20%, dependendo do pedaço. Aqui eu estava perto de 150, eu estou perto de 170, 180. Mas é isso aí. Mais um videozinho aí que era para ser curto e eu nunca consigo que seja curto, explicando por que não faz sentido na data de hoje e provavelmente para frente comprar um Xeon V3, especificamente, né, quando se fala dos Xeons de performance, que são esses que têm 135 watts de TDP. E é isso, para quem vai fazer o upgrade tá aí, né, o cara já tá uma plataforma X99. Para quem vai comprar do zero, o i5ES ou o i7ES, mesmo com os problemas que eles têm, talvez ainda seja um compromisso legal, porque eles te entregam muito mais performance. Então eu fico por aqui, um bom divertimento a todos e até o próximo vídeo.